Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nós vamos verificar agora como fazer o procedimento, como as abordagens em relação à abertura de empresa. Primeiramente, quando você for atender um cliente no seu escritório e ele desejar abrir uma empresa, o que é que você tem que ter em mente? Que ele não entende de nada, faça de conta que ele não sabe de nada e trate ele como um bebê. Por quê? Porque assim você vai ter a certeza de que a sua linguagem vai ser clara para que ele entenda, tudo bem? Então o cliente ele não entende nesse momento de junta, de receita, de Cefaz. O cliente não sabe de tributação, o cliente não sabe o que é simples, não sabe o que é MEI. Então você tem que ter cuidado com alguns termos técnicos, porque você entende, eu entendo, ele não, tá bom? Então nesse caso, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e já vou te mostrar uma imagem aqui de um fluxo de uma abertura, tá? Toda empresa quando ela vai ser aberta, nós já temos uma aula anterior mencionando isso, que uma empresa ela é semelhante a uma pessoa quando nasce, né, e ela vai ser registrada no cartório. Toda pessoa quando nasce, morre, altera o estado civil, ela vai primeiramente fazer aquele registro no cartório. Depois ela vai para a Receita Federal criar um CPF quando ela nasce, ou quando ela muda o nome vai alterar o CPF. E por fim ela segue nos outros entes federativos. No caso de uma pessoa jurídica, toda a abertura de uma pessoa jurídica também passa pelo cartório das empresas, que no caso é a junta comercial. Não importa se vai abrir uma empresa, se você vai alterar uma empresa ou se você vai extingui-la, né? Vai encerrar uma empresa, tem que começar pela junta, depois você vai alterar ou criar um CNPJ e posteriormente no terceiro passo é que você vai para a Cefaz, se for vendas, você vai para a prefeitura se for serviços e você vai depois para alguns órgãos específicos, no caso a Anvisa, quando é uma farmácia que precisa abrir na vigilância sanitária, se for posto de gasolina tem que ser na ANP, Agência Nacional do Petróleo. Então na maioria dos casos serão ou Cefaz ou prefeitura, entendido? Então é o seguinte, o que nós vamos ver agora? Você entendeu esse fluxo de abertura, até aí tudo bem. Só que o que acontece? Eu vou te apresentar agora algumas tabelas para que você entenda o porquê dessas tabelas, o que é regime tributário, enquadramento de empresa e natureza jurídica. São importantes porque por mais que seu cliente não entenda, é necessário que você colete, capte essas informações para que você consiga entender o que ele deseja e você consiga escolher a melhor forma de tributação, a melhor forma de empresa, o melhor quadro societário, a melhor composição societária e também o tipo de empresa no aspecto de enquadramento e natureza jurídica também. Eu vou compartilhar outra tela com vocês, tá? E aí nós já estamos vendo essa telinha aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Pronto. Nós temos aqui, ó, o tipo de enquadramento. Nós temos uma tabela de natureza jurídica, enquadramento de porte e o regime tributário. Não confunda esses três. A natureza jurídica ela está ligada à composição da empresa, a parte da sociedade, né? A composição societária. Uma empresa na junta, lembra do cartório na junta? Enquanto seu status civil na junta é solteiro ou casado, lá na junta uma empresa ela pode ser MEI, ela pode ser empresária individual, ela pode ser uma sociedade unipessoal, ela pode ser uma sociedade limitada, uma IRELI, ela pode ser uma sociedade por ações, como também ela pode ser uma cooperativa, tá bom? Então, na junta é necessário que você escolha um desses tipos de natureza jurídica. Ponto. Natureza jurídica é isso. Depois você tem que escolher o enquadramento. Minha empresa vai ser ME? Microempresa? Já vimos em outras aulas que microempresa tem um limite de faturamento de 360 mil. Minha empresa vai ser EPP, minha empresa vai ser de médio porte ou de grande porte. E por fim, depois que você abre na junta, na Receita Federal, depois que você passa por essas duas tabelas, aí você tem que escolher um regime para a sua empresa. Ela vai ser do CIMEI, ela vai ser do Simples, ela vai ser do lucro presumido ou do lucro real. Lembrando que o regime tributário ele está ligado a regras de tributação, tá bom? É a parte dos impostos. Enquanto aqui é o tipo de empresa no cartório, na junta, né? Aqui é a parte dos impostos, tá bom? Johnny, por que você colocou o CIMEI aqui? Porque ele está dentro dessa tabela, porém a abertura dele, o MEI, é a única empresa que não se abre pela junta. Ela é aberta diretamente lá no portal do microempreendedor. Todas as outras vêm aqui para esse fluxo da junta comercial. Nós vamos verificar agora outra questão. Ó, eu trouxe aqui para você essa tabela, né? Ficou bem legal aqui, viu, gente?
Eu trouxe aqui para você alguns esclarecimentos, algumas características de natureza jurídica, tá bom? Nós temos aqui, olha os tipos de natureza jurídica. Toda essa coluna nós vamos falar do MEI, empresário individual, sociedade unipessoal limitada, EIRELI, sociedade limitada e sociedade anônima. São os tipos mais comuns de empresas na junta, tá bom? Sociedade anônima é mais difícil de abrir, vamos entender o porquê. O MEI, o registro, ele é feito diretamente no portal do MEI. Já todas as outras, empresário individual em diante, todas essas são abertas diretamente na junta comercial. Atualmente, toda junta tem uma página web onde você vai fazer esse processo de maneira digital. Algumas juntas até pouco atenderam ainda processos físicos, algumas estão atendendo processos físicos, mas a ideia é que todas as juntas do Brasil atendam apenas de forma digital. No quadro societário, o MEI só pode ter um sócio, um dono, tá? Um empresário individual, o nome já diz, empresário individual. Um sócio também, um componente, tá bom? No caso é o diretor, chame como quiser, diretor, empresário. No caso aqui, o quadro societário só é composto por uma pessoa. A sociedade unipessoal limitada é um tipo jurídico novo que nasceu agora com a Lei de Liberdade Econômica. Nós vamos entender também a característica principal deles. Então, todos esses aqui só podem ter um sócio, né, um componente no quadro societário, no quadro de sócios. A EIRELI, ela também só pode ter um, mas com S, né? Ela tem que ter um outro sócio que na realidade não é uma pessoa, é o dinheiro, capital. Na EIRELI você tem que ter um sócio mais capital, como se fosse um representante de outros sócios, tá bom? Você vai já entender também. A sociedade limitada e a sociedade anônima já tem que ter no mínimo 2 pessoas. Não posso abrir uma sociedade limitada ou sociedade anônima só com uma pessoa, tá bom? O MEI, o regime dele tem que ser o CIMEI, tá? Sistema Integrado do Microempreendedor. Já todas as demais podem ser simples, lucro presumido ou lucro real, tá bom? Tem aqui essa parte verde, quer dizer que todas elas podem ser simples, lucro presumido, lucro real ou, na pior das hipóteses, o lucro arbitrário em caso de fiscalização. Uma outra característica que a gente não pode deixar de falar, né, que é talvez uma das mais importantes nesse momento de decisão. Quando você for escolher o melhor tipo de empresa para o seu cliente, leve em consideração a responsabilidade patrimonial. O que isso significa? Que quando uma empresa ela é aberta, ela passa a acumular bens e dívidas. E dependendo da situação daquela empresa, se uma empresa tem muitas dívidas, ela entra em falência, os bens daquela empresa são vendidos para pagar as dívidas e os bens do sócio também podem entrar nesse rolo, entenderam a história? Na responsabilidade patrimonial, o MEI, a responsabilidade é ilimitada. O que quer dizer ilimitada? Que não tem limite. Tanto os bens da empresa como os bens da pessoa física, por isso o nome ilimitada. Os bens da empresa e da pessoa física, do sócio, do dono, respondem ali pelas dívidas da empresa, da entidade, tá bom? Por isso o nome ilimitada. O MEI responde os bens dos sócios respondem pelas dívidas, é ilimitado. O empresário individual também é limitado. Então, Johnny, eu tenho um cliente que ele tem um patrimônio elevado, ele vai trabalhar com muitos funcionários. Então, para você não correr o risco de um futuro processo judicial, né, e não correr o risco também da empresa não poder cumprir e os bens do sócio ter que responder, né? É interessante você já pensar nisso. Já não é interessante abrir um empresário individual no nome de uma pessoa dessa que tem um patrimônio elevado e esteja mais sujeita, suscetível a riscos, né? Então, para essa pessoa já seria interessante abrir umas dessas aqui. Enquanto o empresário individual a responsabilidade é ilimitada, já na sociedade unipessoal limitada, o nome já diz, unipessoal limitada. Lembrando que esse tipo societário nasceu com a Lei da Liberdade Econômica agora, no final de 2019, tá bom? O que isso significa, Johnny? Porque aqui você pode ter uma pessoa só no quadro societário e a responsabilidade é o quê? Limitada. Aquele LTDA, entre parênteses, tá vendo aqui? Por isso o nome já diz, é uma sociedade unipessoal limitada. Como é que é sociedade uma pessoa só? Não vou discutir isso. Enfim, limitada quer dizer isso. A EIRELI também ela é limitada. Todas as outras, a sociedade limitada, o nome já diz, também é limitada. E já a sociedade anônima, você só responde de acordo com as suas ações, tá bom? Então, gente,
O mais perigoso do meio do empresário individual é porque ali o patrimônio do empresário responde pelas dívidas da empresa, tá? Vamos entrar na parte aqui das características, né? O microempreendedor, a empresa ela tem que ter o nome próprio da pessoa, mais o CPF na frente. Ela não tem abreviação, vai ser o nome completo. Joaquim Antônio da Silva e o CPF. Não pode abreviar. Já na empresa individual, é normal que você encontre, há um princípio na junta comercial chamado de princípio da novidade. Novidade. O que isso significa? Que todo nome tem que ser novo. Ninguém pode utilizar um nome que já existe na razão social. Ou seja, se você tem um cliente com o nome Antônio Alves da Silva, é um nome muito comum, quando você for abrir uma empresa que já tem esse nome, você tem que abreviar um dos nomes. Antônio A da Silva ou A Alves da Silva, né? Então, assim, você pode abreviar, já é permitido abreviações no nome, ou complementos. Você pode colocar um nome da atividade dele. Antônio Alves da Silva, Informática, ME. Antônio Alves da Silva, Mercearia, tá bom? Aqui nós temos uma característica na empresa, na sociedade unipessoal limitada, é porque ela vai o nome próprio do sócio também, só que ela tem que ter na extensão, no restante, esse termo, sociedade unipessoal limitada. É assim que vai ser identificado o tipo jurídico da empresa, a natureza jurídica. A Eireli, ela precisa, olha aqui as características da Eireli. Lembra que falamos lá no início que é necessário um sócio mais capital? A Eireli, necessariamente, ela precisa ter de capital social 100 salários mínimos vigentes. Então, no ano que você estiver, você tem que dizer o seguinte: olha, junta, eu estou abrindo uma Eireli, o sócio é essa pessoa e ele está entrando com tantos mil de capital. E esse valor do capital tem que ser maior que 100 salários mínimos. Por que esses salários mínimos? Porque ele é a garantia societária que, se houver um problema, tem dinheiro para pagar a conta. Tá bom? Então, por isso que falamos que na Eireli a sociedade é uma pessoa mais o capital. 100 salários mínimos. O nome da empresa carrega Eireli no final, tá? E a empresa responde aqui com patrimônio social, como já mencionamos. Já que na sociedade limitada, são 2 sócios ou mais, já falamos do regime, ela leva um nome de companhia, pai e filho, por exemplo, Antônio Alves da Silva e companhia. Você pode colocar 2 irmãos, é a empresa mais famosa do mundo, maior do mundo, né? A empresa 2 irmãos, todo lugar tem uma empresa dessa. E aí, nesse caso, a responsabilidade também é restrita às cotas. Se essa pessoa, a pessoa A tem 50% da empresa e a pessoa B tem 50%, cada um responde só com suas cotas. E isso, no caso, não é a pessoa física. A pessoa física não se mistura com a pessoa jurídica nesse caso. Por quê? Porque a responsabilidade é limitada, tá bom? Já que as características de uma sociedade anônima não é muito comum, nunca abri uma empresa dessa, tá? Na nossa região não é o caso. E aqui são grandes corporações que vão abrir seu capital para o mercado financeiro, para vender as ações na Bolsa de Valores. Não é muito nem a realidade aqui de 95% do Brasil. Enfim, aqui nessa empresa o capital ele é dividido em ações e ela vende aquelas ações pela CVM, né? A Comissão de Valores Mobiliários. Os sócios são chamados de acionistas, tá bom? Nós temos aqui só uma parte das restrições, que a única restrição aqui de abertura é o caso do MEI, mas está mais ligado ao regime tributário, né? O MEI ele tem algumas atividades que não pode entrar, só pode ter um sócio, tem uma restrição no faturamento, o MEI só pode vender um valor X por ano, todo ano essa tabela muda, e também só pode ter um número limite de funcionários de acordo com a legislação. Já para essas outras empresas, para essas naturezas jurídicas, não há limite de funcionário, não há limite de faturamento para a natureza jurídica, tá bom? O que tem o limite de faturamento é pelo regime tributário, mas isso você vai entender mais à frente, tá bom? Então, gente, vamos prosseguir. Nós temos aqui agora uma simulação de regimes tributários. Nós temos aqui, para explanar melhor essa ideia. Quando o cliente já abriu a empresa dele na junta, deixa eu voltar. Vamos supor que seu cliente ele abriu a empresa no MEI. Ele nem vai para a junta, ele vai diretamente para o site do MEI. E aí o regime dele vai ser CIMEI. Tá? Agora, quando ele abrir uma empresa individual ou sociedade unipessoal, ou se ele abrir uma Eireli ou uma sociedade limitada, depois aqui ele tem que escolher um regime. Qual regime ele vai escolher? O simples, lucro presumido ou lucro real? Nós vamos verificar as diferenças desses regimes. No caso aqui, eu não vou focar tanto no CIMEI não, porque você já conhece essas regras, são bem básicas, tá bom? Lembrando que o CIMEI,
as atividades têm altas restrições, né? Nem é todo mundo que pode ser MEI, né? São poucas as atividades. E os custos são baixíssimos, são as principais características do CIMEI. Mas se o cliente é um cliente maior, estamos exemplificando, abriu lá na junta comercial, chegou agora aqui, você tem que escolher um regime para ele. Ou ele vai ser do Simples, ou do lucro presumido, ou do lucro real, que é uma empresa maior. O limite do Simples, gente, é 4,8 milhões, tá bom? Já o lucro presumido é até 78 milhões. E o lucro real acima de 78 milhões. Então, se o teu cliente falar assim, olha, eu vou vender 100 milhões brincando, você já sabe que não pode ser do Simples. Você já sabe que não vai poder ser do lucro presumido. É por isso que no início da conversa é interessante você captar informações. Você capta informações para já verificar qual regime que eu vou escolher para ele, qual vai ser o melhor para orientar ele, para ele pagar menos tributo, qual a melhor forma societária para ele, para proteger o patrimônio dele, tá bom? Nós temos aqui outras informações, ó. Funcionários, enquanto o MEI tem um funcionário de limite, o Simples, lucro presumido e lucro real, é ilimitado. Os impostos, o CIMEI, ele paga só o ISS e o ICMS, né? Paga embutida ali naquele tributo mensal. O contribuinte, o cliente nem sabe, mas ele está pagando. Já que no Simples Nacional, ele pode pagar os 8 impostos de maneira unificada, em um boleto só, ao qual nós chamamos de DAS. Os 8 impostos estão aqui embaixo, tá bom? Já vamos verificar isso. Já no lucro presumido e no lucro real, uma das características é porque esses impostos são pagos separados. Cada imposto é um boleto separado. Um imposto para o PIS, um imposto para a COFINS, um imposto para a contribuição social, um imposto para o ICMS, um boleto, né? Um boleto para o ISS, um imposto de serviço, um boleto para o ICMS, são separados. Aqui no Simples nós temos restrições também, não pode ter débito. No Simples você tem algumas atividades que não podem ser do Simples. Se não pode ser do Simples, vai para o lucro presumido ou vai para o lucro real. Aí você tem que conhecer um pouco da legislação. Lá na parte do curso de Simples, nós falamos e abordamos mais detalhadamente sobre esses casos, tá bom? No caso aqui, os custos do Simples, gente, o MEI é baixíssimo o custo. O Simples já é médio, mediano. O lucro presumido já é mais elevado e o lucro real extremamente elevado. Então, quando você for conversar com o cliente, você verifica se ele está ciente desses custos. Essas informações podem ajudá-lo. Ele está disposto a gastar um pouquinho mais para poder ficar no Simples? Porque o Simples ele tem um limite maior de faturamento, pode ter mais funcionários, mas também tem custos mais elevados, tá? Na parte dos tributos, gente, eu mencionei aqui, peguei os 8 impostos, tá bom? Esses aqui do Simples são unificados e separei de acordo com a atividade. Se você tiver um cliente que é prestador de serviço, ele vai pagar esses 4 impostos da Receita Federal: imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Esses 4 impostos, você percebe que todo mundo paga eles? Tanto o serviço, quanto o comércio, quanto a indústria. Todo mundo paga esses 4 impostos, tá bom? Nós temos um quinto, que é o INSS, o CPP. Também, todos eles pagam esse imposto, tá bom? Da Previdência. Agora, se a empresa for serviço, ela vai pagar o ISS, imposto de serviço. Se ela for comércio, aí ela vai pagar o ICMS. E se ela for indústria, ela vai pagar o IPI. Johnny, se ela for indústria, comércio e serviço, paga os 3. Johnny, se ela for indústria e comércio, vai pagar esses 2. Johnny, se ela for comércio e serviço, vai pagar ISS e ICMS também, tá? Eu botei de amarelo apenas o destaque, o que não estava incluso. Eu vou mostrar para você de novo o fluxo, tá bom? O fluxo bem aqui, ó. Para que você entenda melhor, tá na outra tela. Vou terminar aqui as características com vocês, pronto. Nós temos aqui uma característica importante, é essa aqui. O Simples Nacional, as principais características dele é que ele paga todos esses impostos mensalmente de maneira unificada. O Simples Nacional possui 5 tabelas, uma tabela para serviço, uma tabela para comércio, uma tabela para indústria, uma tabela para construção e tem uma outra tabela para serviços com tratamento diferenciado, tá bom? As atividades são restritas, nem todo mundo pode ser do Simples. O faturamento é até 4,8 milhões. Quando você entra no Simples, você tem que enquadrar a empresa como ME ou EPP, de acordo com o faturamento dela, e também há uma regra do Simples que não pode possuir débitos. Johnny, eu quero me especializar no Simples. Tem um bloco aqui, um módulo só de Simples Nacional, tá bom? São quase 30 aulas, então vale a pena você dar uma olhada lá. Nesse caso aqui, no lucro presumido, quais as principais características? Eles pagam
os impostos individualizados por boleto. O imposto de renda e a contribuição social paga trimestralmente, a cada 3 meses. Já esses outros aqui é mensalmente, tá? O PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS e CPP. Lógico, vai pagar o ISS se for serviço, vai pagar o ICMS se for vendas e IPI se for indústria, tá bom? Esses dois impostos aqui, gente, no lucro presumido, ele é chamado de cumulativo. Por quê? Porque é um percentual em cima do que vendeu, tá bom? E outra característica do lucro presumido é um faturamento até 78 milhões. Se uma empresa passar disso, é obrigada a ir para o lucro real, tá? Por último, nós temos aqui as características do lucro real. Quando uma empresa ela abre, qualquer empresa pode entrar no lucro real. Até o Joãozinho da esquina, até uma mercearia pequenininha que só vende R$1 por mês. Ela pode ser lucro real. Se é mais vantajoso ou não, com certeza não é. O lucro real ele é recomendado para algumas atividades, quando o lucro da empresa é muito pequeno, tá bom? E quando a empresa tem uma organização também que ajuda. Ela é obrigada para empresas com faturamento acima de 78 milhões. Se a empresa fatura menos que isso, é optativo, mas para quem fatura mais é obrigado. Ela é obrigatória para essas atividades, ó, que fazem atividades de leasing, bancos de desenvolvimento, caixa econômica, financiamento, valores imobiliários, câmbio, cooperativas de crédito, seguro. Todas essas empresas são obrigadas, está na legislação, a parte do lucro real, a optarem pelo lucro real. Optarem não, a entrarem no lucro real, são obrigadas. O imposto de renda e a contribuição social é sobre o lucro. É mais ou menos assim, para você que está chegando agora nesse universo. Está no lucro real? Estou no lucro real. Quanto foi teu lucro? Foi 100, pois 25% é meu. É assim, a receita ela se torna um sócio da tua empresa sem ter investido nada. No mínimo 25%. Só esses dois impostos. No mínimo 25%, tá? Já o PIS e COFINS, ele é dentro do regime não cumulativo. Quando você compra, ganha crédito. Quando você vende, gera um débito. Isso você vai aprender lá no curso de Departamento Fiscal, quando você optar pelo lucro, o curso de lucro real também. Tá bom? Enfim, gente, deixa eu voltar para cá. É isso aí, pessoal. Você conseguiu entender essa forma inicial, esse tratamento? Quando você abre uma empresa, tem que abrir naqueles órgãos, na junta, na Receita e na Cefaz ou Prefeitura. Então, você entendeu todo esse fluxo, que eu tenho que escolher um enquadramento de empresa, que eu tenho que ser ME ou EPP, ou empresa de médio porte ou grande porte. Que no final, eu tenho que escolher um regime, eu tenho que ser do MEI, ou do simples, ou do lucro presumido, ou do lucro real. E lá no início, quando eu estou na junta, eu tenho que escolher o tipo de composição societária. Junta, eu quero trabalhar sozinho, empresa individual. Junta, eu quero trabalhar sozinho, mas eu não quero que meu patrimônio responda pelas dívidas. Então vai ser uma sociedade unipessoal limitada. Junta, eu não quero que meu patrimônio se envolva nas dívidas, mas sou eu e outro sócio. Aí já tem que ser uma sociedade limitada. Entendido? Para cada caso é um caso, você tem que conhecer principalmente a situação do teu cliente, tá? E aí quando você conseguir entender, analisar o cenário, você conversa, capta as informações, aí você vai poder indicar para ele a melhor opção e solução. Para você que vai fazer o estágio, tá bom? Vai facilitar bastante porque nós temos toda essa aplicabilidade na nossa metodologia vai ser aplicada de forma real para você, tá bom? Então, gente, vejo na próxima aula e até lá!